Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Atapapo, saúde em tempos de pandemia e outros assuntos em relação à área da saúde com o Dr. Rodolfo e eu aqui para fazer algumas perguntas um pouco também. Já peço a você que está chegando agora, compartilhe já a live com os amigos, curta, manda seu coraçãozinho. Ontem eu tive que pedir coraçõezinhos aqui, mas foi bom, viu, Rodolfo? Vieram bastante coraçõezinhos, foi muito bacana. Bom, enquanto nós vamos aguardando o pessoal chegar, a gente pode fazer alguns outros comentários. Eu não sei com o que você gostaria de estar comentando agora, Rodolfo. Bom, a gente tem, além das questões da pandemia em si, né? Acho que, primeiramente, falar um pouquinho sobre esse mês que se inicia hoje, né? Que é o mês de setembro. É o mês conhecido como Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Então, para quebrar o tabu de conversar sobre isso, conversar sobre pensamentos recorrentes suicidas, pedir ajuda. Eu brinco assim, baixar o pedágio da pessoa que precisa de ajuda. Às vezes a gente acha que, bom, se ele está sofrendo, ele tem que vir me procurar, né? Na verdade, é se aproximar das pessoas que estão em algum estado depressivo ou passando por alguma dificuldade. Então, esse mês é um mês simbólico, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho nisso, né? Importante a gente participar assim, desse movimento em si, dessa luta, para que a gente possa salvar a vida, né? A gente está falando de prevenção ao suicídio, então salvar vidas. Acho que é um tema importante, foge um pouquinho da descrição, né? Mas não do título, né? Porque em tempos de pandemia esse assunto é um assunto mais do que pertinente, mais do que deve ser falado, né? E nada como aproveitar o símbolo, né, do mês de Setembro Amarelo para a gente poder falar disso, né? Com certeza. Hoje, o doutor Renan, por exemplo, lá na entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes, né? Isso, do dia feira. Na crítica que ele fez ao conselheiro tutelar, o Lindenberg, né? Em relação àquele vídeo que ele gravou e foi distribuído por aí, ameaçando as famílias, né? Ameaçando as famílias se as crianças não entregarem ali as tarefas e tudo mais. Assim, famílias que estão numa situação extremamente complicada, não conseguindo, muitas vezes, até comer, né? Quanto mais ter os aparelhos necessários e tudo mais. Tecnologia para acessar. A tecnologia, acesso à internet suficiente, enfim, né, tudo isso, e ele ainda fazer ameaças, né, quando na verdade ele teria que estar procurando buscar amparar essas famílias, essas crianças e adolescentes que estão passando por uma situação emocional muito complicada, né? As crianças, elas querem estar junto com crianças, elas querem estar na escola. Aí alguém vai falar, mas as crianças da periferia estão todas na rua. Sim, mas isso não é uma questão para a gente fazer a crítica, mas a gente analisar e como é que nós podemos atuar de forma a preservar vidas, a preservar a saúde dessas crianças, né, e não simplesmente partir por uma crítica vazia e, pior ainda, ameaças. Né? Então, mesmo os adolescentes também estão sofrendo bastante. Né? Então, assim, para nós que já somos adultos, o corte, essa impossibilidade de convívio social é difícil, que dirá então para os adolescentes. Então, esse mês amarelo, Setembro Amarelo, de fato, é bastante importante, até para a gente estar analisando mais profundamente todas essas coisas. Isso é mais um reflexo das inversões que nós temos visto acontecer, né, Paulo? O Conselho Tutelar, que tinha que se aproximar da família, perceber a dificuldade do adolescente, atua exatamente no sentido contrário, né? Eu acho que a grande questão é quando o conselho, ainda que uma pessoa, mas a pessoa fala em nome do conselho, e se o conselho não corrobora com isso, que tome as devidas providências, né? Até onde se sabe, esse rapaz, ele é conselheiro tutelar e fala em nome do conselho. A grande questão é essa que eu acho, assim, a inversão do valor. Então, ele, uma vez percebendo a dificuldade das famílias, ele fala em tom ameaçatório, né, ameaçador, para que as pessoas saibam que elas podem ser punidas. Né? Ué, se o Brasil é um país
de desigualdades. Araçatuba é uma cidade de muita desigualdade. Tem uma expressão que a minha mãe fala, que é assim, ela não fala de Araçatuba, né? Mas fala assim, é tudo bonitinho onde o bispo passa, né? Então, Araçatuba tem um pouco disso, né? Onde o bispo passa, ela parece uma cidade legal, mas, na verdade, e eu não estou depreciando nossa cidade, mas eu quero dizer, tem muita periferia com muita desigualdade, com coisa que a gente não imagina, né? Eu, particularmente, tenho certeza que o reverendo também tem percorrido aí as periferias. Eu, com a campanha de máscara, com a campanha de entrega de kits de higiene que a gente fez no início da pandemia e de cestas, eu que nem me considero alienado com relação à realidade do povo de Araçatuba, mas me surpreendi com algumas situações de vulnerabilidade imensa, que a gente imagina que não tem, assim, no estado de São Paulo. A gente imagina que é coisa do... Eu morei no Nordeste, então, assim, no Nordeste a gente vê bastante algumas questões de fome mesmo, de miséria, mas tem aqui dentro da nossa cidade, né? Então, o Conselho Tutelar, em vez de se aproximar disso, garantir, vamos dizer assim, garantir a atuação, a veracidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, age no sentido contrário. Então, isso que eu estou falando, é uma inversão completa, e me admira muito, eu não quero ficar falando da pessoa, mas a pessoa, até onde eu sei, tem formação em direito. Então, assim, é uma coisa que me surpreende, tá? Me surpreende. Boa noite, Dejanir. É bastante estranho, né, Paulo? No mínimo, né? Mas não, é terrível, né? mais uma das questões que estão acontecendo nesses últimos tempos, que a gente tem que ficar atento. Exato. Inclusive, nossa cidade, ela tem sido, assim, foco de atenção nacional por aspectos terríveis, né? Esse ano, 2 vezes, nós somos foco da atenção nacional, né, por violações dos direitos humanos. É um absurdo total. Mas eu estava pensando, nós temos alguns comentários bastante importantes para fazer, né? Mas eu acho que a gente podia começar com os dados e depois os comentários. O que você acha, Rodolfo? Pode ser, vamos sim. Né? Vou passar rapidamente a situação nacional e a situação de Araçatuba, até porque, assim, a gente não tem muitas novidades, talvez uma boa e uma ruim aí com relação à nossa região, mas nacional a gente tem algumas questões. Então, assim, vamos passar rápido e a gente entra como eu falo assim, nos comentários em si. Janir, manda um abraço para a Iracema. Isso, manda um abraço para ela. Vamos colocar na tela aqui, então, os dados. Bom, então nós temos aqui o quadro nacional, né, na doença Covid, onde quase 4 milhões de pessoas já foram diagnosticadas, das quais 122.596 faleceram, tá? Então, nas últimas 24 horas, tivemos 40.030 casos. Eu queria chamar a atenção para isso, tá, Paulo? A última vez que a gente conversou sobre isso, nós tivemos 48.180 e poucos casos em 24 horas. Agora, a gente teve 40.030 casos em 24 horas. No entanto, desses 122.596 pacientes que vieram a óbito, nas últimas 24 horas foram 1.081 mortes, ou seja, a gente estava na casa das 800 mortes dia, e a gente voltou a ultrapassar a casa do milhar, tá, Paulo? Então, isso é um dado que a gente vai cruzar com os nossos dados regionais, tá? Então, mais uma vez, eu sempre gosto de citar, parabéns, felizmente, 3.159.096 pessoas se recuperaram, mas isto não é motivo de vitória de políticas públicas, porque, na verdade, muitas pessoas, para ficar doente, né, elas se contaminaram, ou seja, muitas pessoas vieram a óbito e ficaram graves por conta da não contenção da disseminação da doença. Então, comemorar o número de recuperados é uma inversão. Mais uma, já que a gente falou de inversão, então eu vou parar aqui a exposição, Paulo. Para mim não está aparecendo, você consegue aqui interromper. Então, vamos lá.
Só. E só fazendo um comentário, né, em relação a essa questão, eu não sei como é que tá, como é que estão o número de leitos aqui na nossa região, e os números de leitos assim, nacionalmente falando, né? Mas assim, com essa flexibilização, com essas aberturas que estão ocorrendo, é, por exemplo, na semana foi semana passada, na semana retrasada, não conseguimos fazer na terça-feira, por quê? Por causa de uma emergência que aconteceu e acontecem sempre, e estão voltando a acontecer emergências, por quê? Porque vai flexibilizando, mais pessoas se acidentam, mais pessoas precisam de atendimento, e quanto mais pessoas infectadas precisam de atendimento, juntando com isso, nós temos aí o caos. Olha quem está hoje aqui, nossa companheira Meire do assentamento, lá do Chico Mendes. Boa Opa. noite. Boa noite, Meire. Boa noite mesmo. Obrigado pela participação. Um abraço a todos aí. Assim que a gente que eu tiver uma oportunidade, eu vou encontrá-los, né? De forma segura, de forma sanitizado aí com as mãos e máscara e tal. Eu vou aí. Então, Paulo, só lembra aqui do quadro nacional, eu estava chamando a atenção para duas informações. Então, é o aumento do número de casos de óbito nas 24 horas, ou seja, a gente estava na casa dos 800, 820 óbitos dia. E voltamos para 1.000 e tanto, quase 1.100, se não me engano. 1.081, né? Então, ou seja, o número de óbitos dia aumentou. O número de novos casos dia caiu. Na última vez que a gente conversou, foram quase 50 mil. Dessa vez foram 40 mil, tá? Então, eu estou falando não números exatos, para a gente não ficar, né? Eu estou arredondando para ficar mais fácil. E aí eu queria mostrar agora uns dados da nossa cidade. Primeiro eu vou mostrar o gráfico geral, tá? Então, não sei se... você já está mostrando, né? Se a gente observar, Paulo, essa curva, eu volto a dizer, o gráfico ele é do início da pandemia, então não tem como a gente visualizar neste tamanho na tela os números, tá? Eu vou passar os números para vocês daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês observem o padrão da curva, tá? Então a gente continua subindo, mas a gente já consigo dizer que a gente iniciou um platô. Aí volta àquela questão que foi falado na live passada, na sexta-feira, que a gente não consegue dizer a partir desta tendência, tá? Eu não consigo dizer a partir dessa tendência se esse platô, logo após esse platô a gente vai ter queda, se esse platô vai perdurar. Tem muitas questões. A gente está prestes a entrar na fase 4, que é a fase verde. A gente está prestes a ter, infelizmente, a reabertura das aulas. Esse é um outro assunto que eu quero conversar com todos, tá? Inclusive, vou citar a cidade de Manaus, né? Para a gente observar o que costuma acontecer, a exemplo de outros países e outros locais. A gente tem um exemplo aqui dentro do nosso país, tá? Então, mas voltando aqui, a gente observa, então, que essa curva de cor azul clara, né, ela começa a ter, embora ainda siga aumentando, a gente começa a ter, sim, um início de um platô, tá? Essa é a boa notícia. Lembra, Paulo, que eu falei que ia ter uma boa notícia, né? Só que a gente tem uma outra informação. Eu vou mostrar agora a curva do mês de agosto, né? Hoje é 1º de setembro, ainda não dá para avaliar setembro, mas vou incluir setembro na conta, né, vamos chamar assim, para a gente observar isso. Então, se você puder compartilhar aí. Então, a gente estava com menos de 4.000 casos no dia 1º/8. 31 dias depois, a gente está com 1.523 novos casos, ou seja, foram 1.523 novos casos neste mês. Isso demonstra, assim, uma desaceleração, tá? Eu não consigo dizer que a tendência é de queda, mas é uma desaceleração, tá? Isso aqui só corrobora com a nossa... a boa notícia que eu falei, né? A gente está realmente em desaceleração da pandemia. Agora, eu vou querer mostrar para vocês, e vocês vão me perdoar, porque eu vou mostrar a tela do meu fatídico
Excel do mal aqui, né? Eu falo Excel do mal porque só tem informação, né, e cálculos terríveis. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, vamos aqui no quadro geral primeiro, tá? No quadro geral, são algumas informações. Então, foram 1.528 novos casos em um dia. Eu não sei se você consegue aumentar, Paulo. Você consegue dar um... Aqui eu não tenho essa opção, né? Tá. Eu não consigo. Mas eu vou falar os números se tiver ruim para as pessoas verem. Em 31 dias foram 1.528, tá? Eu falei 23, está errado. 1.528 casos em um mês. Dando uma média de 49 casos dia. Vocês lembram que a gente anunciou uma média de 60, depois 50 e pouco, depois 50,2 e hoje está de 49,3. Ou seja, realmente a gente está assumindo um platô, uma queda, né? A gente está ficando nessa casa dos 50 novos casos dia, tá? Em Araçatuba, do último dado, né, 31 para primeiro, esse dado não é exato, já que a prefeitura não divulga os dados do fim de semana. Então, eu repito os dados do dia anterior, tá? Então, aqui seria da sexta-feira. A gente teve 23 novos casos em um dia, 40.030 no Brasil. Lembra o que eu falei? Então, no Brasil também, assim como em Araçatuba, o número de casos dias vem caindo. A gente contribuiu, então, com menos de 0,06% dos novos casos no Brasil. Isso no que diz respeito a casos positivos. Agora, o que diz respeito a óbito, essa é a má notícia, tá? Assim como no Brasil a gente teve um aumento no número de óbitos, né, dia, Araçatuba a gente também teve assim, 38 óbitos em 31 dias, a nossa média segue de 1,2. Então a gente não está refletindo, a queda do número de casos dia não reflete nenhum tipo de queda nos nossos números de óbitos dia, na média de óbitos dia, tá? Então, e um detalhe, no Brasil, isso vem aumentando. Então, eu imagino que isso vai se manifestar também em Araçatuba. Araçatuba contribui com 3,51%, vamos arredondar, 3,51% dos óbitos, né? A gente teve 1.081 óbitos aí, nesse último... Desse último número, na verdade, dos 40 mil e tanto, né? A gente... comparado ao número de óbitos, a gente teve 3,5%, a gente contribuiu com isso. Aí um outro detalhe, Paulo, que eu queria mostrar, é que a nossa testagem segue no mesmo patamar, tá? Então, assim, Araçatuba, sim, está testando mais do que vinha testando há 2 meses atrás, tá? Mas não aumentou. Então, a gente imagina, tem que tentar interpretar algo, né? Se os números estão caindo e a testagem se mantém, talvez sim isso seja uma queda real, né? Talvez seja uma queda real. Tudo isso no âmbito das conjecturas, vamos ser honestos, né? No âmbito das conjecturas. Tem uma outra informação que eu quero mostrar para vocês, que é a letalidade. Essa, sim, é um pouquinho preocupante. Eu vou até cobrir esses outros dados. Ó, Paulo, aqui a gente vinha com 1,37% de letalidade, ou seja, é o número de óbitos sobre o número de pacientes testados, tá? Então não dá para dizer que é uma letalidade correta, porque não é o número de pacientes doentes, tá? É o número de pacientes que foram testados, ou seja, os que buscaram o serviço de saúde. Mas mesmo assim, esse número de 1,37, ele veio caindo para 0,91 em agosto, 0,78, quase 7,9 no final de agosto, e agora voltou a subir, tá? Eu vou passar os dados, vocês vão entender. Ou seja, a gente voltou a ter um discreto aumento no número de óbitos, assim como a gente observa no Brasil. Então, hoje, em Araçatuba, nós temos... deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil de ver. 5.302 casos positivos, 568 casos suspeitos,
10.407 negativos, 41 internados, 234 altas hospitalares e 127 óbitos. Só que desses 127 óbitos, a gente tem 4 em investigação. Então, isso aqui provavelmente, Paulo, passa dos 130. Então, esse valor que eu estava conversando com vocês aqui, de letalidade, ele vai tender a subir. Tá? Então, eu estou imaginando que a gente vai ter um reflexo do que a gente já observa no Brasil, entendeu? Que é o aumento da letalidade, tá? Não temos uma explicação exata para isso, talvez, tá? É uma conjectura minha, não vou interromper o compartilhamento. A gente não consegue dizer o porquê, Paulo, agora que a gente tem taxa de ocupação de leitos menor, a gente tem mais conhecimento sobre a doença em si. Depois de um momento de queda na mortalidade, por que a gente volta a ter números aumentados na letalidade, tá? O que a gente tende a imaginar são algumas questões sazonais, né? A gente está no inverno, né? Embora o inverno de Araçatuba seja muito quente, mas a gente teve uns dias frios aí para trás. Então as pessoas ficam mais confinadas e ambiente fechado. Mas eu também não posso deixar de imaginar que as pessoas que se contaminam estão se contaminando dentro daquelas pesquisas que a gente conversou nas outras lives, estão se contaminando com, vamos chamar assim, um número de vírus aspirados mais alto. Ou seja, as pessoas estão contaminando de forma mais grave, tá? Eu não consigo deixar de imaginar isso. E, naturalmente, isso tem acontecido no Brasil, vai acontecer como reflexo aqui também. Então, voltando, o Brasil tinha tido 48 mil novos casos em um dia, agora caiu para a casa dos 40 mil, só que óbitos dia a gente estava na casa dos 800 e voltou para quase 1.100. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que esse fenômeno muito possivelmente vai se repetir, já indica, né, que está se repetindo em Araçatuba, mas vai se repetir nos próximos dias aí, dentro das nossas análises, né, que a gente consegue enxergar. Não é nem análise, é uma observação, tá? Uma questão... que a Janir mandou para ti. Doutor Rodolfo, uma comadre minha está com sintomas, né, do Covid, o médico receitou ivermecloroquina para ela, mas a Iracema já falou que não tem garantia de melhora desses medicamentos, deve ser. Porque um estudo comprovou que não é eficaz no tratamento, e ainda falou que foi no WhatsApp que ela aprendeu sobre isso tudo. É isso mesmo, é para você ver que a Iracema, que é uma criança que demonstra ser bastante estudiosa, já percebeu o que a ciência está falando, né? A cloroquina, volta a dizer, a cloroquina, vamos ser racionais, tá? Aquilo, eu sempre clamo para a racionalidade das pessoas, para você que está em casa aí ouvindo. É cansativo até falar da cloroquina, porque a gente já falou muito, né? Então, assim, a cloroquina já está mais do que... Vou comentar, Janir, pode ficar tranquila. Mais do que provado, que a cloroquina não tem eficácia, tá? Então, agora está vindo uma onda de pessoas dizendo que a China usou e omitiu a informação. Todo mundo usou, até sair as pesquisas e provando que não adiantava. É simples assim, né? Boa noite, pessoal da Sesc Bandeirantes, Ademir e todos aí, tá? Boa noite. Então, assim, isso já está mais do que comprovado, tá? E aí vem um detalhe. Para as pessoas que têm problemas cardiológicos, ela pode sim ser perigosa, tá? Então, esse discurso de que a cloroquina é usada, a hidroxicloroquina é usada, segura, há mais de 70 anos no Brasil, tudo bem, mas ela não é usada indiscriminadamente. Ninguém tomava cloroquina achando que ia prevenir de malária, isso não existe. A pessoa fazia acompanhamento médico, né? Então, assim, é diferente, né? Eu não gosto muito de misturar esse assunto com política, mas não tem como, tá? Isso aí foi parte de uma campanha política para tentar... A gente sabe as intenções, tá? Nem vou ficar aqui citando, porque é uma questão que, no fundo, gira em torno da questão financeira, eleitoral e financeira, porque teve a questão da indústria farmacêutica, mas também tem a questão eleitoral, que, no fundo, é para garantir suas bases e ter cada vez mais dinheiro, né?
Afinal, não é qualquer um que consegue em 4 anos 19 apartamentos. Isso aí a gente sabe, né? Deve ter sido muita cloroquinas, né? Que não precisam ser farmacológicas, né? Quer dizer assim, muitos temas polêmicos ganhando as bases para ficar 27 anos no poder. Mas vamos para a saúde para não fazer mal para nós. Dinheiro de polícia. Isso. A cloroquina que eu quis dizer são essas questões, né, que eu brinquei. São Mas mitos, aí eu vou né? ter que emendar, Rodolfo, vou ter que emendar com uma coisa assim, olha, não sei se todos sabem, mas tem uma lei, né, Lei 13.979/20, né, no artigo 3º dela, o artigo 3º dela diz o seguinte, né, para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser tomadas as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determina também a realização compulsória de exames médicos, compulsória, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos. Um artigo de lei que foi assinado pelo então presidente do Brasil aqui no dia cadê o dia? No 6 de dia fevereiro. 6 de fevereiro de 2020. E esse mesmo sujeito diz hoje: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Assinado por Jair Bolsonaro. Esse é um ponto que eu quero comentar, mas deixa eu só terminar a questão da ivermectina. Falei da cloroquina, então essa mais do que provada. A ivermectina, o que se tem da ivermectina é que ela tem um efeito in vitro, né, em algumas células contaminadas, ela impede a importação de algumas proteínas para dentro do núcleo celular, evitando a proliferação viral, tá? Mas isso in vitro. Para isso ter efeito no humano, os estudos preliminares estão mostrando que isso é inviável, que a dose teria que ser, alguns estudos falam 40 vezes a dose usual, alguns falam em 100 vezes a dose usual, o que é tóxico e inviabiliza o uso da medicação. Então, eu costumo até falar assim, quer usar? Pode usar, mas também você pode usar um galho de arruda, você pode usar outras coisas, que se você tiver a forma leve da doença, você vai sair dela. Se você tiver a forma grave dela, provavelmente você vai precisar de hospitalização. Então, essa medicação, sobretudo do ponto de vista preventivo, não tem eficácia. Tá? Então, voltando ao comentário da Iracema, né, e da Dejanir. A Iracema está certa, não tem comprovação, tá? Então, o médico que está fazendo isso, toda vez eu preciso falar isso, não fica parecendo que eu fico batendo na classe médica, não estou batendo, tá? A gente sabe que quem está na ponta da lança, que é o médico no postinho, na UBS, tem a sensação de que não tem muito o que fazer, percebe a sensação de cobrança da população, a população vem envenenada da internet, do presidente da República até o WhatsApp, vem envenenada com isso. Então o médico fala assim, então toma aqui, porque ele sabe que se for numa dose baixa, mal não há de fazer, se a pessoa não tiver problemas de saúde, tá? Mas também sabe que não vai fazer efeito, mas ele fica com a consciência de, bom, eu tentei fazer alguma coisa, né? É aquela sensação de, numa guerra vale tudo, eu estou tentando. Mas, na verdade, o que vale numa guerra é a informação correta. Então, se a gente tivesse uma cadeia de informações corretas, a gente não teria esse desespero da classe médica, fazendo o que eu apelidei aqui, você sabe, de prescrição de rebanho. Um fez, eu vou fazer, porque o outro fez, porque está fazendo, porque estão dizendo que estão fazendo lá em Pindamonhangaba do Norte. Então vai todo mundo prescrevendo, mas não tem comprovação nenhuma, né? Mas eu compreendo essa aflição, a gente sabe que tem desconhecimento do paciente, também do médico, porque a doença é nova, então a gente acaba tendo essas aberrações, né? Porque, na verdade, inclusive, eu sempre faço essa crítica, eu não faço crítica aos médicos, eu faço crítica ao conselho de classe, que esse tem que proteger. Se o presidente da República colocou a classe médica no sal, né, como se fala no popular, o Conselho Federal tinha que tirar do sal. Ele tinha que dizer assim, não, vocês só vão prescrever, a decisão de vocês é soberana, mas não vão prescrever por pressão. Né? Então, não há comprovação, não. É assim.
isso regulamenta a profissão. Eu, na minha profissão, não posso fazer uso de terapêuticas sem comprovação. Isso fere o meu código de ética. E aí o médico está na guerra, no sal, não tem respaldo nenhum. O conselho se isenta e fala assim, a decisão está com vocês. Então eu entendo o desespero também dos médicos que fazem isso, viu, Dejanir? Então, só para fechar. Não aconselho sua colega tomar isso, sobretudo porque eu não sei o estado de saúde dela, tá? Mas, ainda assim, a decisão do médico que acompanha, ela é importante, tá? Então, eu tenho inúmeros colegas que tomaram, melhoraram, e eu falo, ia melhorar se tivesse tomado jujuba, comido jujuba. E tenho colegas que disseram assim, não, eu prefiro não tomar. E o relato deles, tá? Que o médico fazia assim, não, eu te entendo, então não precisa tomar, não. A pessoa fazia ufa, porque ela, na verdade, estava se sentindo pressionada a prescrever uma coisa que ela não acredita. Mas é porque se a população chega lá com pedras na mão, né? Então a gente está vivendo a nova Idade Média, né? A população vai para a porta de hospital chamar a criança de 10 anos de assassina, né? Então, assim, a nova Idade Média no Brasil. Então, se a população chega com pedra na mão, fala assim, como que eu não vou sair daqui com o protocolo para Covid? O protocolo de... Aí o médico prescreve, tá sufocado, tá com a corda no pescoço. Então, por isso que eu me solidarizo com parte da classe médica, que eles estão fazendo isso porque estão com a corda no pescoço. Não foi um relato, não, tá? Eu tenho pelo menos 3 pessoas que vieram se aconselhar comigo, e eu, claro, eu não vou passar por cima de decisão terapêutica de nenhum médico, porque eu estou falando aqui, né? Inclusive para a colega da Dejanir, quando eu falo assim, eu não posso aconselhar, porque eu nem aconselho nem desaconselho, quer dizer assim, eu não conheço, não sei o estado de saúde, não é isso, não estou passando por cima da decisão que o médico tomou, da terapia que ele indicou. Mas muitas vezes, quando o paciente deixa isso claro na consulta para o médico, tem vários profissionais que se sentem aliviados, falam assim, ufa, tudo bem, então não toma não. Ele está se sentindo pressionado pela população. E por isso que eu falo que a principal arma nessa guerra seria uma cadeia de informações corretas. A gente está batendo essa tecla há um tempo, né, Paulo? Mas é isso, eu só queria fechar esse assunto e parabéns para a Iracema. Parabéns para a Iracema. Com certeza, até porque o doutor diz, não é ele que está dizendo isso. São estudos que comprovam isso. Ele simplesmente está traduzindo os estudos, não é a opinião do doutor Rodolfo. Não é o doutor Rodolfo que acha isso, acha aquilo. São estudos que comprovam e embasam essa fala, né? Todos aqui não tem dúvida, né, Paulo, do meu posicionamento político. Eu já falei algumas vezes, mas eu sempre tento dissecar, tirar essas paixões, né, que a gente fala, e trazer o que você falou, a informação correta, a informação científica, o que tem comprovação. É isso mesmo. E aqui, deixa eu colocar mais um aqui, porque senão essa aqui é minha sogra. Se você não falar boa noite para ela, ela vai ficar brava. Boa noite, Miaco. Boa noite, tudo bem? Olha, gente, chegamos aí na nossa meia hora. Quero pedir os likes. Olha, já entraram alguns aqui, mas ainda tá faltando like aqui ainda, viu? Vamos ajudar compartilhando, dando os likes para que mais pessoas cheguem agora na metade. Da segunda metade, né, do bate-papo, onde nós vamos aí conversar um pouquinho sobre a questão da vacinação, e creio que o doutor Rodolfo talvez tenha mais alguma coisa, mas essa questão da vacinação é difícil. Aliás, a gente estava para entrar na live, estava me preparando, quando eu me deparei com essa notícia, e eu pensei assim, meu Deus do céu, assim, além de, por um lado é revoltante, por outro lado, assim, esse desgoverno facilita muito o nosso trabalho, né? Porque assim como ele mesmo disse, né? Ele disse assim: apontar meus defeitos é fácil, quero ver quem é que vai achar meus acertos. Ele mesmo disse isso. Ele vai deixando cada vez mais difícil, né, Paulo? Cada vez mais difícil. Com relação a isso, Paulo, tem um outro. Você citou uma legislação, tem uma lei que é a 6.000, você citou a 13.979, tem a lei 6.259 de 75, regulamentada por um decreto de número 78.231 de 76, que diz o seguinte no seu artigo 27: serão obrigatórias em todo o território nacional as vacinações como tal definidas pelo Ministério da Saúde,
contra as doenças controláveis por essa técnica de prevenção, consideradas relevantes no quadro nosológico nacional. O quadro nosológico nacional é no quadro de doenças, né, que se manifestam no Brasil. O decreto, no artigo 29, um pouco mais à frente, fala assim, que é dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória. Então, vou repetir. É dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória, juntamente com os menores, ou seja, as crianças, menores de idade, dos quais tem a guarda ou responsabilidade. A dispensa da vacinação somente é permitida à pessoa que apresentar atestado médico que contraindique a vacinação daquela vacina especificamente, né? E ainda tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o conhecido como ECA, regulamentado pelo artigo 227 da Constituição, diz o seguinte no seu artigo 14, no ECA, parágrafo único, artigo 14. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, eu estou falando isso, que essa declaração do seu presidente, Paulo, do nosso presidente, ela, assim, independente das opiniões, gente, o que ele falou hoje é contra a lei. E o que é mais absurdo, isso foi repercutido pela própria Secretaria de Comunicação. Gente, vocês têm noção disso? Está sendo usado dinheiro público para fazer uma campanha antivacinal. Vamos entender como é que dinheiro público é utilizado para fazer uma campanha antivacina. Ele está fomentando uma nova revolta da vacina. Exatamente. Eu questiono, eu não acredito, eu estou falando sério, assim, eu não acredito que isso é só um ato de um rampante de estupidez. Eu não acredito nisso. Tem muita coisa por trás disso, entendeu, Paulo? Tem uma outra questão. Foi modificado, não sei se você sabe, mas mudaram o Pazuello, o ministro interino da Saúde, nomeou um veterinário chamado Laurício Monteiro Cruz para coordenar o Programa Nacional de Imunização. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, um veterinário. Gente, o antigo coordenador desse Programa Nacional de Imunização era veterinário, tá? Então, não tem nada a ver com a profissão. É um profissional da área de saúde, só que ele era de carreira. Ele estava nesse... Eu vou tentar achar o nome dele aqui, Paulo. Ele estava... Marcelo Wada, tá? É um servidor de carreira, com experiência, com know-how. Saiu para a entrada de um médico veterinário sem experiência nenhuma em vacina. Então, não é a questão de ser médico veterinário, é a questão de não ter know-how. Então, vamos entender. Olha a sequência das coisas. A gente tem um ministro interino que não é da área de saúde e não tem experiência em saúde, no meio de uma pandemia. Aí esse ministro interino, além de militarizar o Ministério da Saúde, coloca agora, substituindo um profissional experiente de carreira do Ministério da Saúde, coloca para coordenar o Programa Nacional de Imunização uma pessoa sem experiência também. E, na sequência, o presidente da República e a SECOM divulgam uma fala, que eu até vou pedir para o Paulo repetir, que eu acho que eu nem tenho aqui, essa fala que ele deu, você me mandou no WhatsApp, né, Paulo? Você consegue repercutir? Consigo, sim. Deixa eu colocar aqui. Então, enquanto você procura, assim, eu custo acreditar que isso foi à toa, que isso é coincidência. Isso não é coincidência, tá, gente? Então, eu não estou falando teoria conspiratória, não vamos viajar na maionese, mas eu quero dizer assim, população, vamos abrir o olho. Está sendo preparado, ao que consta, um cenário. Se esse cenário for contra a nossa saúde, a gente tem que espernear, tem que reclamar. Então, tá aí a fala, ó. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Não é o que diz a lei assinada por Bolsonaro, né? Então, isso aí o Paulo deu a repercussão. O próprio presidente da República, no dia 6 de fevereiro deste ano, assinou uma lei dizendo que sim, que é obrigatório a vacinação. Então, não me parece ser um ato de rompante de estupidez, tá? Então, por favor, você que está em casa, vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado e vamos tentar seguir as informações verdadeiras, tá? Então, tudo que for contra a sua... já tem circulado notícias fantasiosas de vacina da China com chip para monitorar
aquela teoria que o Bill Gates tem um chip, sabe? Assim, já tem essas coisas. Então, a gente está no meio de uma pandemia, um relato desse tipo, a gente tem que, agora vou usar uma piada, se vacinar, se imunizar quanto a isso, gente. Não vamos mais aceitar esse tipo de coisa, tá? O povo brasileiro é um povo inteligente, por favor. Tem uma pergunta aqui da Diani, né? Mas acho que você não vai saber responder, porque a gente não sabe qual que é a campanha que está rolando lá agora. Talvez da gripe, eu não sei, né? Ela está perguntando qual que é a vacina que está sendo dada, né? Não é para o Covid, com certeza. E aí eu dei risada agora há pouco por um comentário. Aí você responde depois para a Diani, se souber, né? Desculpa, mas se for veterinário, né, é só para o gado mesmo do posto. É uma piada que a gente fica tentado a replicar, mas na verdade, como é que eu falo assim? O antigo servidor ele também era médico veterinário, tá? Então não é uma questão da profissão ser adequada ou não, tá? Isso não. Até porque está cada vez mais. Oi. Queria fazer um comentário só a respeito assim porque eu entendo como duas possibilidades, ou talvez as duas possibilidades para essa declaração tão estapafúrdia, né? Uma delas é no ambiente político, né? Porque ele sempre procura o obscurantismo, sempre procura manter aqueles nichos mais radicais que dão esse apoio, né? Esse apoio popular a ele, para ele fortalecer, né, esse obscurantismo, né? Uma outra questão que eu vejo também é que você vê assim, se por um lado o Guedes vai lá, e isso vai ter que ser apurado, né, porque isso foi totalmente irregular, é uma coisa absurda que foi feito, né, com essa doação de 3 bilhões de títulos do Banco do Brasil, né, do Banco do Brasil para o banco que o Guedes foi sócio fundador. Não fala o nome porque está proibido, viu? Não vou falar. O Nassif falou sobre isso e ele foi censurado. Censurado, né? Então, olha, assim, o que clima que nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, quer tirar dinheiro de todas as áreas possíveis e impossíveis para bancar medidas assim, populistas que ele quer implementar no sentido eleitoreiro, pura e simplesmente. E aí eu fico com a seguinte desconfiança, né? Ele joga essa isca, né, para criar uma revolta da vacina e com isso tentar poupar talvez o investimento que será necessário nessa campanha, na compra de vacinas e na campanha e tudo mais. E isso é uma coisa maluca, absurda, né? E que gera um risco, assim, se ele já foi denunciado como genocida antes, entendo que essa denúncia agora ela tem que ser ampliada com essa fala dele. E aí eu queria que você contasse para nós um pouquinho qual assim, a importância, né, a importância no sentido negativo, né, dessa negação à vacinação, né, o quanto isso afeta a possibilidade de controle de qualquer doença, não somente Covid, mas qualquer doença. Passo a bola de volta para você, Rodolfo. Não, sim, é assustador, eu concordo com o que você falou, assim, eu acho que falas desse tipo, né, não são simplesmente rompantes, então a gente tem que ver o que está por trás. Eu não duvido nada ter um pouco disso que você falou, mas a gente não pode acusar ninguém disso, porque não tem prova, mas quando estiver disponível essa vacina, se a gente tiver uma parte da sociedade dividida, é menor investimento que o Ministério da Saúde precisa fazer, né? Ou, de repente, se uma vacina for demonizada, eu posso comprar de um fornecedor específico, né? Você está entendendo o que eu estou falando. Então, assim, isso é assustador. Agora, com relação ao movimento, que é ridículo falar isso, mas esse movimento anti-vacina, isso é temerário. Isso acontece no mundo todo. Nos países que são mais sérios, existem pessoas sendo presas por divulgar esse tipo de questão, porque é uma questão de saúde pública que pode causar o retorno de doenças já erradicadas. O exemplo disso, que o Brasil ficou quase 30 anos sem casos de sarampo,
E na primeira onda desse movimento mais natural, antivacinal e tudo, alguns pais se negaram a dar essa vacinação, que na minha obrigação tinha que ter sido compulsória, essa decisão não é do responsável, está na Constituição e tem lei para isso. Então eu não posso, não quero vacinar meu filho porque eu não acredito. Não passa no seu crivo. Só que aí a questão legal você sabe que é demorada. Tal. Mas a gente passou, sim, anos mais tarde, dessa onda, ter problemas. Foi assim com pólio, né? A gente ficou um tempo sem ter, voltou a ter pólio, voltou a ter sarampo. Então, assim, é um problema grave. Então, se você ama o seu filho, não se negue a vaciná-lo. Por favor, gente. É uma questão de saúde pública. E outra, uma coisa que o Paulo sempre fala assim, se essas doenças ficassem só no indivíduo, mas se eu sou responsável por trazer a doença para minha escola, imagino eu enquanto estudante, eu posso matar ou causar sequelas graves em várias outras pessoas, se elas também não estiverem imunizadas, tá? Então, assim, é complicadíssimo. A gente está falando de um assunto sério. Então, esse movimento antivacina, foi até bom você falar isso, Paulo, está circulando no WhatsApp um suposto profissional de saúde italiano, com vários certificados atrás dele, um senhor de idade, falando italiano, uma teoria maluca sobre a vacinação de várias doenças causar uma deficiência imune, facilitando a manifestação grave da doença Covid. Olha a loucura. Aí eu falo assim, bom, é uma tradução, o cara está falando italiano, é uma tradução falada em português e tem uma legenda, tá? Eu achei até que era manipulado, mas depois eu fui ouvir o áudio com atenção, ele está falando aquilo mesmo, tá bom, em italiano. Não sei a formação, não sei quem é, o vídeo circula sem fonte. Só que o que eu queria falar assim, além de ser uma loucura, que não tem indicativo nenhum na ciência mundial, isso vai estimular na cabeça das pessoas que infelizmente se informam via WhatsApp, olha a loucura, que para eu não ter a forma grave de Covid é melhor eu não me vacinar. Infelizmente, quem mais se influencia por notícias veiculadas em Facebook e WhatsApp são pessoas acima de 50 anos. Teoricamente, os jovens eles buscam a fonte e repelem. É isso que indicam as pesquisas de fake news. Tá? Então, quem mais propaga são pessoas, inclusive, da terceira idade. As pessoas da terceira idade, eu vou linkar com a pergunta da Dejaneira. Ela perguntou qual é a vacina que estava sendo feita e tal. Então, só respondendo, até 31 de agosto agora, a vacinação do Ministério da Saúde foi a vacinação para gripe, influenza A, B, H1N1 e H3N2. É vacina de gripe, tá? Não tem nada a ver com coronavírus. Mas aí, voltando. Então, a gente já tem inúmeros idosos que não se vacinam contra a gripe porque acham que essa vacina não funciona ou que vão pegar gripe, né? Tem esses mitos, né? E aí agora, com um relato desse criminoso, desse suposto profissional de saúde, a população que mais vai acreditar nesse tipo de notícia é exatamente a população de terceira idade. Paulo, quem é que mais morre de Covid no mundo? São os idosos. Então, assim, é porque não existe a Janaína está falando que são fanáticos radicais que acreditam em terra plana e não buscam conhecimento, exatamente. Então, mas eu falo assim, de verdade, agora vocês sabem que eu tento contemporizar as coisas. A pessoa achar que a Terra é plana ou não, tudo bem. Se ela achar que o Sol é o centro do universo, ou a Terra é o centro do universo, que o sistema só existe até o sistema solar, para trás, para fora não existe nada, achar que foi um ET que trouxe vida para a Terra, não, de verdade não me incomoda. Agora, se a pessoa atenta contra a própria saúde e contra a saúde dos outros, aí sim, isso me deixa perplexo. Não sei se você consegue entender, Paulo, o que eu quero dizer assim. Atentar contra a própria saúde, a saúde dos seus familiares e das pessoas que você conhece e desconhece, isso é um absurdo, isso é criminoso. Então, eu acho que essa fake news, se você aí na sua casa não recebeu, você vai receber. Um médico nem sei se esse é, né? Um italiano engravatado, com um jaleco branco, alguns certificados atrás, e falando que ele acredita naquilo. Tudo bem. Agora, o problema é você pode acreditar até em Papai Noel. Agora, o problema é você fazer as pessoas
irem de excursão até o Polo Norte acreditando nisso. Então você está levando pessoas a risco com essa crença que ele acha que o sistema imune de quem tomou o calendário vacinal completo é mais suscetível ao coronavírus do que quem não tomou. Gente, isso é um absurdo. Então, por favor, vocês acreditam em alguma coisa divina, sagrada, celestial, não vão cair nessa balela, por favor. E aí já respondi a pergunta da Djanir. Aliás, quando você falou, não é para Covid, né? Quando você fala do médico engravatado, eu acho uma coisa bastante interessante, que são esses símbolos, né? Porque ele grava de jaleco, ok, jaleco, perfeito, né? Faz parte da indumentária do médico, o jaleco branco, né? Agora, e a gravata? A gravata no médico está querendo dizer o quê? Né? Tá querendo dar o quê? Importância à fala dele. É um doutor, não é só mais um médico, alguma coisa assim, né? Então, oi? Não é qualquer um. Não é um clínico, alguma coisa assim, seria um especialista. Não é qualquer um, né? E aí realmente se vê, coloca, fala um senhor já de idade, então já transmitiria mais respeito. Então, todas essas coisas, elas são de fato orquestradas com intuitos bastante funestos, né? Bastante funestos. E agora, essa questão que você colocou aí em relação às fake news, eu estou achando bastante interessante. Talvez porque as pessoas da terceira idade estão acostumadas a dar importância a tudo que vem escrito, né? Vem escrito. O que vinha escrito no jornal era verdade, o que vinha na televisão era verdade. Então, como vem escrito por um equipamento eletrônico, se transforma em verdade. Sem falar na questão da conversa de comadres, ou compadres, ou vizinhos, ou alguma coisa assim. Mas... Só para citar, viu, Paulo? Isso não é informação minha, tá? As pesquisas mostram que quem mais compartilha e acredita em fake news são as pessoas de mais idade, tá? Para o pessoal não achar que eu estou falando de uma figura folclórica do tiozão do WhatsApp, mas isso é pesquisa, isso é verdade. Quem mais compartilha, sem ser os robôs, né? Quem mais compartilha e mais acredita, que leva em consideração aquilo que lê em WhatsApp, Facebook, são as pessoas de terceira idade. A Djanir está falando que vai trazer convidados para a próxima live. Por favor, Djanir, agradecemos, né? E vamos Paulo, eu tenho mais dois assuntos, se você me permitir, nesses minutinhos, eu dar uma pensada. O primeiro é o seguinte, esse é muito importante, queria que as pessoas prestassem atenção em casa, porque diz respeito a uma questão mundial. Isso, exatamente. A Janaína acabou de falar, incentivar atos contra a saúde de si e das pessoas vai contra a lei. A verdade é essa. É contra a lei. Então a pessoa pode ser enquadrada assim como criminosa, né? Ou ser responsabilizada pelo ato criminoso. O que eu ia falar é o seguinte, diz respeito a uma pesquisa que está sendo realizada na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que essa pesquisa ela é realizada em vários outros países, mas a informação do paciente assintomático que mais manteve o vírus ativo no organismo foi no Brasil. Uma paciente de sexo feminino que teve a forma, isso comprovado, são estudos, teve a forma leve da doença, foi verificado o vírus, e 5 meses depois o vírus estava ativo no organismo dela. Então, assim, essa pessoa, durante 5 meses, é óbvio, do estudo, não vamos tentar criar nada contra essa paciente, até por isso a paciente não tem nome, tá? Ela é conhecida como paciente 3. Mas, assim, essa pessoa, se ela estivesse circulando livremente, ela passou 5 meses contaminando as pessoas. Então, aquela ideia, você lembra que eu falei numa live, acho que 2 para trás, né, de que não tem um protocolo correto de alta, que as pessoas acham que depois de... Eu até brinquei assim, depois de 14 dias tem uma chavinha que desliga, aí para de transmitir o vírus e tá tudo bem. Lembra que eu fiz até eu faço essas comparações meio bobas, mas eu acho que isso ajuda a gente a gravar, né? Então, assim, na média, o ciclo viral é até 14 dias, mas esta paciente, existem inúmeros outros pacientes que mantiveram o vírus ativo por muito tempo. Mas relatado no mundo, esta paciente ficou 152 dias com o vírus ativo no organismo, Paulo. Então, assim, é bastante
é bastante assustador, porque nesse período todo o vírus ficou no organismo dela, com capacidade de multiplicação, ou seja, contaminando, né? E esse é o maior tempo de atividade viral já documentado. Então, assim, é um vírus que está aqui no Brasil, né? Que está aqui no Brasil. Uma pesquisa da UFRJ. Então, isso é mais um motivo para a gente entender. E ela teve, na verdade, ela nem foi assintomática, tá? A classificação correta do assintomático é o que não sente nada. Tem a doença sem sentir nada. Pré-sintomático é aquele que pegou a doença, mas ainda não manifestou. Ela foi sintomática, só que leve, rapidinho se recuperou e tudo bem. Só que como ela fazia parte do estudo, ela foi acompanhada e ficou 152 dias com vírus ativo. Consequentemente, potencialmente contaminando os outros. Ela não estava contaminando ninguém, ela estava orientada, estava dentro de um grupo de pesquisa. Então, assim, só estou falando, se ela estivesse circulando livremente, ela estaria contaminando os outros. Então, assim, isso para a gente entender que você em casa que teve a doença e se curou e fala assim, tô bem, não há essa certeza, né? A gente sabe que os testes de detecção viral têm uma especificidade boa, mas pode pecar na sensibilidade e, sobretudo, se a gente faz só o de imunoglobulina, só o rápido depois. Então, eu falo assim, então então, vamos supor, furei o dedinho, pus o dedinho lá, você teve coronavírus. Realmente, mês passado eu fiquei um pouquinho gripado. Poxa, então foi corona? Foi corona. Só que esse testinho rápido não diz que você não está mais com o vírus ativo, porque você pode estar assintomático e o vírus está ativo, tá? E a pesquisa até fala que essa duração de mais de 14 dias não é rara. Não é rara. Ou seja, naquele grupo, os resultados acima de 14 dias é raro de 152, que é o maior tempo já documentado no mundo. Mas acima de 14 dias com vírus ativo não é raro. Então, por isso que eu falei e vou repetir aqui. Conversem com o médico de vocês sobre um protocolo de alta. Depois de 14 dias, mas o que eu faço? Qual é o melhor teste? Como que eu acompanho? Para não ficar aquela coisa do eu acho que eu vi na TV que talvez não tivesse mais nada. Você pode estar pondo em risco sua família, né? Então, por favor, né, vamos tomar cuidado. Então, essa é a informação que eu ia falar desse estudo, dado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, junto com isso, vem uma outra notícia. O estado do Amazonas, Paulo, o estado do Amazonas foi o primeiro estado a retornar com as aulas, tá? Então, retornou no dia 10 de agosto. De lá para cá, 342 profissionais de saúde já pegaram coronavírus. Tá? Então, assim, aquilo que a gente fala... De saúde ou da educação? Oi? De saúde ou da educação? Educação, perdão, falei saúde, né? É o hábito. Então, vou até repetir, é o hábito. Dia 10 de agosto, o estado do Amazonas retornou às aulas. Com todos aqueles protocolos que a gente pensa que funcionam e não funcionam. Na prática, não funcionam. E de lá para cá, 342 profissionais de educação, agora sim, de educação, manifestaram a doença. Tá? Então, a gente tem que entender, não tem como comprovar se todos esses 342 pegaram no supermercado, na farmácia ou na sala de aula. Só que, num estado que já iniciou queda no seu número de contaminados, um grupo específico volta a ter aumento, ou começa a ter aumento, se eu não me engano, acho que até eu vi uma notícia que de um dia para o outro foram 22 profissionais. Então, assim, esse número ele é alto, mas de 24 para 25, ou de 25 para 26 de agosto, esse número de profissionais contaminados comprovadamente foram 22. Então, assim, é isso. Isso na cidade de Manaus, sobretudo, né? É isso. Eu falei assim, vamos pegar esses exemplos. No mundo a gente tem Chile, França, Espanha, tem vários países. Agora a gente tem um exemplo da cidade de Manaus, aqui no estado do Amazonas. Mas a gente está sendo ludibriado de que está tudo certo para voltar à aula e vai voltar e está tudo correto. Gente, por favor, vamos ser sensatos, né? Então, eu não quero mudar a cabeça de ninguém
pela minha vontade, eu quero que vocês peguem os dados, tentem digerir e entender, tá? Se vale a pena correr esse risco levando seus filhos de volta à escola, ou se vale a pena o povo se manifestar como poder popular e dizer assim, não, esse tipo de situação eu não aceito, né? Fica esse recado, viu, Paulo, aí, pela primeira vez, estou terminando com 59, 55 segundos, tá? Antes de 1 hora. Tá mudo, Paulo, seu microfone. A Janaína coloca aqui, um Uber disse a ela, né, que a cada morto por Covid no hospital da Zona Sul de Londrina, o hospital recebe 21 mil. Portanto, está aumentando o número de óbitos para receber dinheiro. É absurdo, lógico que não, né? E aí depois ela coloca... Só para deixar claro... Só para deixar claro... Em relação ao Amazonas... Pode falar. Não, só vou deixar claro essa questão que esse Uber citou aí para a Janaína. É assim, isso acontece, né? Essa informação circulou como 18 mil, agora está circulando como de 21 mil. Então está circulando essa informação. Mas está mais do que provado. Isso é absurdo, isso não existe, tá, gente? Então vamos entender, né, que esse tipo de coisa é para jogar a população contra os governadores e prefeitos, tá? E sobretudo, contra a classe médica e de saúde que está se matando. Então, a pessoa fica falando que é por lei, tem que colocar que é Covid no atestado de óbito. Gente, ó, por favor, presta atenção agora. Quando o paciente morre lá no hospital, não tem atestado de óbito, tá? É certidão, é uma declaração de óbito. Então, assim, o médico coloca tudo aquilo que pode ter levado o paciente ao óbito. Ele tem que dizer, se ele omite, ele está cometendo um crime. Então, é isso que eu estou falando. Olha como essas loucuras jogam a população contra os médicos, como se o médico tivesse, como é que fala? Aliado a uma teoria de que cada município vai receber 21 mil. Por favor, gente, isso é loucura. Ninguém vai pôr em risco o seu registro profissional em nome de uma campanha anti-governo. O Bolsonaro não é tão especial assim, pra vocês imaginarem isso, tá, gente? Então, se ele tem a suspeita de que o paciente teve um infarto, por exemplo, ele teve um infarto. Por que ele teve esse infarto? Ele vinha com um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Vinha. Fez o teste para Covid, não veio, então ele vai colocar lá. Suspeita de causa mortis. Infarto agudo do miocárdio, suspeita de Covid. Ele tem que colocar, porque senão como é que ele pediu um exame? Ele tem que colocar. É no atestado de óbito? Não, gente. Ele colocou na declaração. Isso vai ser... Tem 15 dias para ser verificado, averiguado. Se ele omite isso, depois dá problema. Então, por favor, não acreditem nesse tipo de fake news, tá, gente? Por favor. Ah, mas o cunhado do primo do meu amigo caiu, bateu a cabeça e colocou Covid. Primeiro, tenha certeza se foi assim, porque essas histórias contadas, elas são normalmente mentirosas, fantasiosas. Segundo, se o médico desconfiar que por algum motivo a pessoa, vamos supor, nesse exemplo que eu falei brincando, ela estava com diminuiu a saturação e desmaiou por hipóxia, e aí no pulmão dele tem alguma imagem parecida, ele vai colocar suspeita de Covid e vai pedir um exame. Ah, mas ele bateu a cabeça. Mas por que ele bateu a cabeça? Ah, porque provavelmente, estou dando exemplo, teve um desmaio por hipóxia. Ou seja, o médico ele não vai inventar. Se ele desconfia, ele tem que pôr até ter o resultado negativo. Se for negado, acabou. Ele não coloca que é Covid, porque ele não é louco. Ele coloca que é suspeita. Então, se tiver alguma ligação de alterações vasculares, hemodinâmica, ou seja, sangramento, hemorragia, tromboembolia, respiratórias, renais e cardíacas por suspeita de Covid, ele vai colocar como suspeita de Covid. Ele tem que colocar. Então, por favor, não caiam em teorias conspiratórias, tá, gente? Desculpa, Paulo, me excedi no tempo. Não tem problema. Olha, tem mais uns comentários aqui, mas nós já chegamos aqui ao nosso 1 minuto e 4. Né? Agradecemos a presença de todos e quarta-feira a gente, por enquanto, descansa um pouco. Na quinta-feira, espiritualidade humana, né, com o nosso amigo Francisco. O tema dessa quinta-feira vai ser fé e política, né, com convidados muito especiais, inclusive Dom Flávio, o bispo anglicano, né, e outros aí. Então, o pastor William vai estar conosco também. Enfim,
Se vocês olharem na página, eu acredito que já está marcado, já tem a imagem, né? Então, aguardamos vocês. E tem uma novidade boa, nós estamos com um membro novo aí no time, né? Vai ser o nosso produtor, que é o Matheus Leme. Matheus Leme, vocês vão conhecê-lo logo em breve. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado, boa noite, gente.